E mais 34 mortes por Covid-19 foram registradas em Goiás, segundo a Secretaria de Saúde. É o maior aumento já registrado de um dia para o outro aqui no estado. Então, somando aqui no nosso telão, olha só, já são 363 mortes. 18.926 casos confirmados, 49.451 casos suspeitos e mais de 25.300 já foram descartados. E começam a faltar remédios importantes usados para sedar os pacientes. Isso fez com que uma operadora de um plano de saúde suspendesse as cirurgias eletivas em Itumbiara, na região sul do estado. Esse hospital particular de Itumbiara decidiu suspender por tempo indeterminado as cirurgias eletivas, que são aquelas não consideradas urgentes. A suspensão se aplica às cirurgias que precisam de anestesia geral. A proposta é deixar o estoque de sedativo disponível para pacientes de urgência e emergência. E isso inclui também os pacientes da Covid-19 que podem precisar de uma sedação num leito de UTI. Como o nosso estoque ele diminuiu, preocupados com essa possível necessidade futura dessa medicação e falta mesmo, até mesmo no mercado para se comprar essas medicações, nós optamos que houvesse a suspensão de algumas cirurgias do hospital. A unidade, que atende mais de 10 municípios da região sul do estado, está com 40% das UTIs ocupadas. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, os insumos estão em falta por causa da pandemia do novo coronavírus. Houve um aumento da demanda e, obviamente, a produção também foi afetada. E a nossa orientação é que realmente o uso seja feito de forma racional para que os pacientes na UTI não tenham a falta desses sedativos, desses anestésicos. E a situação da Covid-19 está preocupante em Acreúna, no sudoeste do estado. O número de casos confirmados mais que triplicou em uma semana. Vamos ao vivo então até Rio Verde conversar com Arildo Palermo, porque Arildo, você esteve hoje em Acreúna. Como é que estão os moradores de lá? Eu imagino que assustados. Boa noite para você. Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Nós conversamos com alguns moradores que eles estão com medo, né? Eles disseram que só estão saindo de casa para trabalhar e para resolver questões de extrema necessidade. O número de casos confirmados em Acreúna saiu de 24 para 84, um aumento de 250% em só uma semana. Segundo a Prefeitura de Acreúna, isso acontece porque eles estão realizando uma testagem em massa nos servidores da Prefeitura e também da Segurança Pública. Mais de 400 pessoas já passaram por esses testes. Também na cidade, 4 mortes de pacientes que estavam confirmados com Covid-19 estão sendo investigadas para comprovar aí a causa. Por lá o comércio está funcionando até às 6 horas da tarde e depois desse horário fecha as portas, fica aberto só os serviços essenciais. Nos fins de semana é lockdown total na cidade, só farmácias funcionando. A Prefeitura também, diante desse cenário, criou uma unidade de saúde que trata especificamente pacientes que estão com suspeita de Covid-19 para não misturar aí as pessoas. E quando nós estivemos lá hoje, Rosane, nós vimos apenas uma pessoa sem máscara e pouca gente pela rua. Parece que o pessoal está bem consciente, viu? Com você no estúdio. Certo, tem que se cuidar. Obrigada, Arildo. E em Jataí, 6 servidores da Câmara Municipal testaram positivo para a Covid-19. Sobre esse assunto, agora a gente fala com Bruno Dourado. Boa noite, Bruno, para você. Recentemente, a Câmara passou por um processo de desinfecção, né? Pois é, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, esse processo de limpeza aqui na Câmara Municipal de Jataí, de onde a gente fala ao vivo, começou há 2 semanas depois que uma servidora testou positivo para a Covid. De lá para cá, desde o dia 19, entre o dia 19 e 23, começou aí aqui na Câmara uma bateria de exames. Dos 100 servidores aqui da Câmara Municipal de Jataí, 6 testaram positivo para a Covid, 5 estão em casa e 1 já está curado. Há 3 meses, as sessões da Câmara Municipal aqui da cidade estão sendo transmitidas pela internet. Os servidores do grupo de risco estão trabalhando em casa, em home office, e o restante sai de recesso na próxima sexta-feira. A previsão é que o trabalho presencial aqui na Câmara volte em agosto. Bom, já em Mineiro, cidade vizinha aqui de Jataí, a Prefeitura
prefeitura deu até amanhã para um frigorífico da cidade finalizar aí o abate de animais depois que 53 funcionários testaram positivo para a Covid-19. Agora, um balanço aqui da região, em Mineiros são 280 casos confirmados, aqui em Jataí 289 casos confirmados de Covid, segundo a Secretaria Municipal da cidade. Rosane. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Agora a gente vai para a região leste do estado, porque moradores de Cristalina fizeram uma manifestação hoje, uma semana depois que um comerciante foi morto a tiros na cidade. Danilo Moreira está lá em Lusiânia, tem as informações para a gente. Boa noite, Danilo. Boa noite para você, Rosane, boa noite para todo mundo que acompanha o jornal. Segundo a polícia, João Horácio da Silva, ele está solto, viu? Ele se apresentou nesta segunda-feira em uma delegacia em Catalão. No dia que ele se apresentou à polícia, ele também entregou a arma utilizada no crime. O Ministério Público havia feito um pedido de prisão preventiva contra o suspeito, mas quando ele se entregou, esse pedido de prisão preventiva foi revogado. Aí os moradores de Cristalina ficaram revoltados com essa decisão. A amiga do Alex, desse comerciante, ela falou com a gente, ela dá mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos ver agora. Uma pessoa boa, honesta, trabalhadeira, entendeu? Que veio para Cristalina 5 anos atrás, construiu muitos amigos, tinha a família dele, entendeu? Estamos aqui para pedir justiça, porque não vai ser mais um papel na gaveta, não vamos deixar mais um papel enfiado na gaveta. A vida dele valia muito para a família dele e para nós que somos amigos dele. Hoje, os amigos do Alex, desse comerciante, fizeram um ato, um protesto, pedindo por justiça. A calçada em frente à distribuidora onde o Alex trabalhava ficou repleta de flores. O delegado responsável pelo caso não se pronunciou sobre esse assunto, viu, Rosane? Eu volto com você. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E a seguir, presa a babá que é suspeita de participar do assassinato de Lilian de Oliveira. E produtores rurais terão 18 bilhões de reais em crédito no Plano Safra. Agora são 7h20, voltamos. Jornal em Anguera de volta, agora são 7h22. Foi presa a babá que é suspeita de participar do assassinato de Lilian de Oliveira. Para a polícia, a babá sabia do crime e tinha a intenção de se tornar mãe da criança. Cleonice de Fátima Ferreira foi presa em casa, na cidade de Pires do Rio, e levada para Deique, na capital. Ela era a babá do filho de Lilian de Oliveira, que desapareceu em fevereiro depois de voltar da Colômbia e pegar uma carona no aeroporto de Goiânia. Cleonice foi a terceira pessoa presa que, segundo a polícia, está envolvida na morte de Lilian. As investigações mostraram que a babá foi quem intermediou a volta de Lilian para Goiás, já que era a única pessoa que tinha contato com a vítima. A motivação dela era ficar com a criança. A do Juscelino era de que isso não chegasse ao conhecimento da família dele, mas a Cleonice também tinha uma motivação, né? Ela agia como se fosse mãe, né? Fica claro nos autos. O plano de saúde da menina tem nome dela. Na escola, ela se apresentava, agia como mãe, né? Então, ela tinha motivação, fica claro que ela tinha um interesse. A polícia disse também que Cleonice tentou atrapalhar as investigações, falando para a família da Lilian que a vítima não estava desaparecida e que continuava na Colômbia. Para a polícia, a babá sabia que Lilian ia ser morta. Sabia e tinha todo o interesse na morte. Além de saber, tinha interesse na morte, tinha motivação também. Juscelino da Fonseca e Ronaldo Ferreira tiveram ontem a prisão temporária convertida em preventiva. Ronaldo é quem aparece nas imagens buscando Lilian no aeroporto. Ele teria agido a mando de Juscelino, que, segundo a polícia, foi quem encomendou a morte da mulher. Juscelino era casado e manteve um relacionamento extraconjugal com Lilian, que se mudou para a Colômbia e deixou o filho do casal aos cuidados de Cleonice. Insatisfeito com a situação, a polícia disse que Juscelino pediu para Ronaldo matar a ex. Ronaldo foi preso no Maranhão no dia 28 do mês passado e Juscelino um dia depois em Pires do Rio. O corpo de Lilian foi cremado em uma fornalha no laticínio de Juscelino em Santa Cruz de Goiás. Os três foram levados no início da tarde desta quarta-feira para a casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia.
A defesa da babá Cleonice de Fátima Ferreira e de Juscelino da Fonseca disse em nota que a prisão preventiva se baseia em declarações desencontradas, contraditórias e frágeis. A defesa de Ronaldo Rodrigues disse que ele realmente buscou Lilian no aeroporto e a entregou com vida para Juscelino. Diz também que está convicto de sua inocência e por isso vai solicitar um habeas corpus para ele responder à justiça em liberdade. Uma mulher de 34 anos foi resgatada hoje por policiais militares em Rialma, região do Vale São Patrício, após uma denúncia anônima. Segundo a polícia, ela era mantida em cárcere privado pelo seu companheiro. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher amarrada. Na casa também havia uma criança. O homem que estaria cometendo o crime tem 33 anos, já tem passagens pela polícia e estava foragido. Ele não estava na casa quando a polícia chegou, mas foi capturado e levado para a delegacia da Polícia Civil. Além do cárcere, a polícia disse que a mulher também sofria agressões e abuso sexual. E 4 pessoas foram presas na BR-050 em Catalão. O grupo estava sendo monitorado há 2 meses por envolvimento em tráfico de drogas. Eles foram detidos na rodovia. Dentro do carro onde estavam, foram encontrados 10 quilos de maconha e porções de cocaína, além de dinheiro, cheques e aparelhos de telefone celular. Os 4 foram encaminhados para o presídio de Catalão e devem responder por tráfico de drogas. E uma loja de móveis e eletrodomésticos foi invadida por assaltantes na última madrugada em Rio Verde, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, os bandidos usaram um veículo para arrombar as portas de aço e entrar no estabelecimento. Foram levados celulares e televisores da loja que fica na avenida principal da cidade. A ação é bem parecida com a que mostramos no início da semana em Jaraguá, onde os assaltantes agiram da mesma forma para levar aparelhos de TVs da loja de eletrodoméstico. Mas até agora, ninguém foi preso. E um estabelecimento comercial foi interditado em Morrinhos depois que funcionários descumpriram um decreto que obriga o uso de máscaras. O Jonathan Moreira está ao vivo em Itumbiara e tem mais informações para a gente. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rosane, para você também, para todos que estão nos acompanhando. De acordo com a assessoria de comunicação lá da Prefeitura de Morrinhos, os fiscais da Prefeitura faziam uma fiscalização de rotina no setor Cristo Redentor, quando esses fiscais teriam flagrado funcionários de uma loja de materiais para construção sem a máscara. Os fiscais pediram a esses funcionários que colocassem a máscara, mas eles se recusaram. Essa loja, portanto, foi fechada, interditada por 2 dias. Daqui 2 dias, essa loja pode voltar a funcionar normalmente. Mas se eles forem flagrados, cometendo aí a mesma irregularidade, essa loja pode ser multada e pode ser também ter o alvará de funcionamento anulado, cancelado. Nós entramos em contato com esse estabelecimento e, por telefone, o dono da loja disse que, de fato, o estabelecimento dele foi fechado, foi interditado. Ele disse que concorda com esse trabalho da fiscalização e que, no momento, não estavam usando máscaras porque não tinha nenhum cliente dentro da loja. Até porque a loja está preparando para abrir novamente e, nesse momento, eles estavam fazendo apenas uma reposição do estoque. Rosane. Obrigada, Jonathan. E em Anápolis, a montadora Caoa retomou todas as atividades depois de 3 meses sem produzir. No começo da pandemia, cerca de 200 funcionários foram demitidos. E agora, para retornar à fabricação de veículos, a empresa teve que adotar muitas mudanças. As mudanças começam logo na entrada. Mais segurança no acesso à fábrica, como o espaçamento entre os trabalhadores e a verificação da temperatura. O turno único de trabalho virou 4. E as áreas comuns, como os refeitórios, ganharam essas divisórias acrílicas nas mesas. Os colaboradores que fazem parte do grupo de risco seguem afastados e os cerca de 1.500 que estão trabalhando tiveram a jornada reduzida. Nós retomamos a nossa produção em 3 etapas. A primeira etapa com o retorno de aproximadamente 250 colaboradores, que foi a parte do truck, parte de caminhões. Rodamos um período para ver se todas as ações aí foram eficazes. Depois nós retomamos na segunda etapa com mais aproximadamente aí uns 600 colaboradores. Depois a gente partiu para a terceira etapa, né, onde a gente voltou com mais ou menos 800 colaboradores, chegando ao total aproximado de 1.500 colaboradores. Em Anápolis são fabricados as linhas de caminhão, utilitários e SUVs. Antes da pandemia eram montados 180 veículos diariamente. Agora 100 novos carros saem daqui todos os dias. Mas a expectativa é de que a produção aqueça novamente e a fábrica retome a sua capacidade operacional.
Você vai ver agora como o transporte coletivo ficou com a reabertura do comércio em Goiânia. São flagrantes de muita aglomeração e desrespeito ao decreto, olha só. E olha só como estava para entrar no ônibus no terminal Praça da Bíblia, também nessa manhã. Um tumulto, como se não estivéssemos vivendo uma pandemia com perigo real de transmissão do vírus. Agora a pergunta que o passageiro faz é como manter a distância mínima de pelo menos 1,5 metro quando os ônibus atrasam e as plataformas ficam cheias. Aí quando os veículos chegam, está todo mundo atrasado. E ainda tem muito passageiro que não colabora e não usa máscara. Flagramos várias pessoas na multidão, andando de um lado para o outro sem máscara. Com a retomada das atividades comerciais, o uso de máscaras também voltou a ser obrigatório em Goiânia. Quem desobedecer pode ser multado em R$ 627. Desmatamento e garimpo ilegal foi o que fiscais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente encontraram na região da Chapada dos Veadeiros. Nas imagens é possível ver um garimpo ilegal de ouro no Rio São Félix, no município de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. A ação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da Polícia Civil é um desdobramento de uma operação que começou no início dessa semana. A fiscalização acontece em um local de aproximadamente 2.500 hectares. As novas infrações ambientais foram descobertas por denúncias anônimas e também por imagens de satélite. Ao todo, 4 motores de extração foram retirados do rio e apreendidos. De acordo com a SEMAD, o grupo responsável pelo garimpo recebeu uma multa de R$ 100 mil. Os crimes ambientais começaram a ser descobertos na segunda-feira. Parte de uma área desmatada pertence à comunidade quilombola Calunga e outra ao governo estadual. Segundo a SEMAD, o responsável por essa atividade de desmatamento seria o prefeito da cidade, Josemar Saraiva Freire. A secretaria apura por que ele desmatava a região. Além do garimpo ilegal, pelo menos 500 hectares de matas virgens foram devastados. O prefeito de Cavalcante, Josemar Saraiva Freire, não atendeu às nossas ligações. A temperatura cai junto com a umidade do ar em algumas localidades, mas o tempo permanece firme e a quinta-feira vai ser de sol em todas as regiões do estado. Em Ouvidor, temperatura máxima chega a 28 graus. Rio Verde varia entre 15 e 30 graus. Ipameri chega a 29. E em Faina, a máxima não passa dos 30 graus. Em Valparaíso, a câmera de segurança de um comércio flagrou um acidente impressionante no cruzamento da cidade. Vamos ver. O acidente aconteceu hoje de manhã. Segundo testemunhas, a moto seguia na preferencial quando foi atingida pelo carro. O homem que pilotava a moto foi socorrido por moradores e levado para o Hospital Municipal de Valparaíso. Ainda não conseguimos informações sobre o estado de saúde dele. Goiás deve destinar 18 bilhões de reais em crédito rural para pequenos e grandes produtores. O Plano Safra 2020-2021 foi lançado hoje e nós vamos saber os detalhes com Bruno Dourado, de volta lá de Jataí, que é região ali de grande produtora de grãos no estado, né, Bruno? Boa noite para você. Pois é, Rosane, boa noite mais uma vez para você, a todos. Bom, são 2 bilhões de reais a mais do que no Plano Safra do ano passado. Os produtores de todo o estado estão otimistas aí com essa nova possibilidade de crédito. Bom, esse recurso serve para financiar principalmente para ajudar os pequenos produtores de todo o estado. É uma linha de crédito para incentivar a sustentabilidade no campo, financiar inovações tecnológicas como máquinas em geral. Tudo isso acaba contribuindo para o desenvolvimento das regiões aqui do nosso estado, principalmente a nossa aqui no sudoeste goiano, a maior região que produz grãos em Goiás. O governador Ronaldo Caiado comentou aí a alta porcentagem dos juros, que inclusive é maior do que a taxa Selic. Vamos ver. Se ele for o agricultor familiar, chamado Pronaf, ele vem numa taxa de juros 2,5%, 3,5%, 4%. Tá certo? Dependendo da escala, da classificação dele. Mas um produtor médio e grande produtor, ele vai estar numa faixa de mais de 6%
nesse empréstimo. Então, às vezes, a taxa de juro ao produtor pode sair acima, tá certo, de 8%. Nós conversamos com o presidente do Sindicato Rural aqui de Jataí. Ele comentou que esse aumento de 2 bilhões de reais no plano safra deste ano vai ajudar bastante os produtores, principalmente os pequenos produtores aqui do estado, devido ao aumento dos insumos que vem sendo cobrado aqui no estado. Rosane. Tá ok, Bruno. Obrigada de novo. Agora, olha só essa. Uma equipe de trabalhadores rurais de Acreúna encontrou 2 filhotes de onça num canavial ali perto da cidade. Um estava morto, o outro bem arisco. Segundo os trabalhadores, era uma fêmea e tinha um ferimento na cabeça. O animal parecia assustado, brigou para não ser resgatado. Para não ganhar uma mordida dos dentinhos afiados, os trabalhadores jogaram uma camisa sob a filhotinha para conseguir pegar a oncinha e colocar numa caixa de papelão. A oncinha foi transportada nessa caixa até uma clínica veterinária de Acreúna, onde recebeu os primeiros cuidados. Depois foi levada pelos policiais para o CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, aqui em Goiânia. E a nossa imagem do dia está no clima de São João, e são 2, viu? Olha só. Primeiro tem um grupo de dança de Jataí que se reinventou nessa pandemia para não deixar São João passar em branco. Cada uma na sua casa, as bailarinas Ana Letícia, Damaris, Luísa, Maria Letícia, Sofia e a professora Elta Dornella mostraram que festejar São João é bom demais da conta, Su. Que delícia! E os artistas do Círculo Larretô em Goiânia também não deixaram a data passar em branco. Para não perder a tradição do mês de junho, teve festa junina itinerante nas ruas da capital. Vestidos a caráter, no ritmo das músicas tradicionais e, claro, devidamente protegidos, os artistas distribuíram kits juninos com canjica, pé de moleque, pipoca, algodão doce, para 150 famílias que estão inscritas no projeto social Arte, Circo e Cidadania. Ai, que beleza, hein? É a festa junina do Círculo Larretô, que esse ano é eu daqui e você de lá, para não ter perigo de contágio. E vamos embora! Ô, trem bom, né? E a gente fica por aqui, nesse clima de São João. Uma boa noite para você, a gente se vê amanhã. Agora são 7h37, ó. Um beijo, um cheiro para vocês. Espero vocês amanhã. Imagens hoje de Catalão.